Qual é a influência dos meios de comunicação de massa sobre uma sociedade? Estas e outras perguntas povoaram a mente dos primeiros filósofos que detectaram a solução das fronteiras entre informação, consumo, entretenimento, política, ocasionados pela mídia, bem como seus efeitos nocivos na formação crítica de uma sociedade. E todos esses pensadores começaram na escola de Frankfurt. Max Horkheimer e Theodor Adorno são os principais representantes da escola, que foi fundada lá em 1924 na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. No local, um conjunto de teóricos, entre eles Benjamin, Habermas, Marcuse, entre tantos outros, desenvolveram os estudos sobre principalmente uma orientação marxista. Os estudos dos filósofos de Frankfurt foram conhecidos como teoria crítica, que se contrapõe à teoria tradicional. A diferença é que, enquanto a teoria é neutra em seu uso, a crítica busca analisar condições sociopolíticas e econômicas para sua aplicação, visando a transformação da realidade. Um exemplo de como isso funciona é a análise dos meios de comunicação caracterizados como uma indústria cultural. Entre os principais temas abordados pelos filósofos da Escola de Frankfurt estão a indústria cultural, a dominação política e o totalitarismo eletrônico. A Escola de Frankfurt é uma das escolas mais importantes para a história do saber, e é muito difícil resumi-la num vídeo tão pequeno. Por isso, convidei o professor Beto Alves para poder falar um pouco para a gente. Vai lá, Beto! Olá, bom dia a todas e todos, tudo bom? Então, vocês estão estudando a Escola de Frankfurt nas teorias da comunicação. Para mim, é uma das mais interessantes, assim, que traz conceitos muito instigantes e que ela ainda é útil para a gente entender a sociedade atual. A grande inovação da Escola de Frankfurt foi justamente juntar marxismo com psicanálise. Então, ao longo dos textos e das discussões, vocês vão perceber tanto uma discussão marxista, alguns conceitos como reificação, ideologia, dialética, que é um conceito fundamental, como também alguns conceitos da psicanálise, né? Principalmente a noção de inconsciente. É interessante a gente perceber que o grande salto deles foi justamente a junção dessas duas áreas. Assim. Bem, eles vão criar um conceito que hoje todo mundo utiliza, que é o conceito de indústria cultural. E o que eles vão dizer, né, que essa indústria cultural, que a gente chama de meios de comunicação de massa, que a indústria cultural faz, é justamente propagar a ideologia burguesa. E qual que é o efeito final? Né? O efeito final da propagação dessa ideologia é promover cidadãos pacatos, tranquilos, que aceitam a realidade tal qual ela é, acomodados. Então, no final das contas, para os frankfurtianos, né, o Adorno, o Horkheimer principalmente, o que a indústria cultural faz é manter a ordem burguesa, manter o status quo, né, atuando muitas vezes pelo inconsciente. Então a gente, por exemplo, quando se mata de trabalhar para comprar a última versão do iPhone, porque eu acredito de que de alguma maneira a posse desse objeto, né, assim, vai me deixar uma pessoa com mais valor frente às outras pessoas, isso tudo eu estou trabalhando dentro de uma perspectiva da ideologia burguesa. Primeiro é uma ilusão, né, porque aquele objeto, na verdade, ele é do século XX, mas agora também, em que tudo parece otimista, tudo parece para cima, que tudo vai ser resolvido, que só depende da boa vontade das pessoas, talvez eles tragam a gente um pouco para o chão, colocam os nossos pés no chão, para perceber que a realidade é muito mais complexa e mais difícil do que a gente imagina. Eu não sei porquê, assim, mas eu pensei agora naquele filme Divertidamente. Vou dar um spoiler para quem não viu. Mas ali no Divertidamente, o desenho todo ele é construído para mostrar como a tristeza ela é importante. Porque talvez através da tristeza você tome consciência, você perceba a realidade tal qual ela é. Às vezes a euforia, né, que a gente percebe da alegria, desse estado o tempo todo de estar feliz, está escondendo algo muito mais profundo doído. Na psicanálise vão dizer, olha, está tendo um recalque aí. O que é o recalque? Né? Assim, que é uma palavra hoje mais gíria. Mas o recalque da psicanálise é aquele sentimento
que eu não vivenciei, que eu não coloquei para fora, né, e que de alguma maneira eu guardei. E aquilo ali me afeta muito, inclusive os meus comportamentos, meu modo de pensar. Então eu preciso trazer à tona. Então, de fato, a tristeza, ela não necessariamente é ruim, ela pode levar a gente a uma reflexão. E aí eu queria terminar indicando um livro que eu li recentemente, super legal, que conta a história de Frankfurt, que é esse livro aqui, O Grande Hotel Abismo. É um livro super gostoso de ler, porque ele vai contando a história dos personagens e do próprio Instituto de Pesquisa Social, os enfrentamentos que eles tiveram que fazer, as brigas com outros marxistas, né, a mudança para os Estados Unidos, o choque com a realidade americana, que eles acreditavam ser muito parecido com a Alemanha nazista. É um livro delicioso de ler, assim, de leitura fácil, não é teórico e que esclarece muito. Fica a dica aí, um beijo e bons estudos. Qualquer coisa, ele não me dá mais valor, né? Assim, esse objeto está separado de mim. A gente vai dizer que ali tem um fetichismo da mercadoria, né? Esse objeto ele é um fetiche, no sentido de que se tivesse poderes mágicos que seriam transferidos para mim. E a contrapartida disso é que eu trabalho e me esforço muito, e me submeto a muitas condições para justamente ter a possibilidade de comprar aquele objeto, né? No caso, o celular. A visão dos frankfurtianos ela é bem pessimista, assim. E aí muitos alunos e alunas ficam desanimados e acham que não tem saída. E é interessante a gente pensar assim, que talvez isso foi uma estratégia deles também, né? Primeiro, porque vem da história de vida, né? Eles eram jovens, judeus, marxistas, que sobreviveram, a maioria deles, a uma Alemanha nazista. Falei a maioria porque o Benjamin ele comete suicídio, fugindo dos nazistas. O Walter Benjamin é um dos autores que a gente mais usa nos estudos de comunicação. Para se certificar que você aprendeu o que de mais importante tinha nesse vídeo, tem que responder a pergunta seguinte: o que foi a Escola de Frankfurt? Qual sua importância para o pensamento ocidental e para os estudos da comunicação?